Você já sentiu o peso de um silêncio que antecede algo irreversível? Não é só silêncio. É um aviso. Uma presença invisível que sussurra. Depois disso, você não volta mais. É assim que começa a história de um homem que carregava ferro nas costas, mas feridas por dentro. Hoje, você não vai ouvir sobre reinos ou reis. Vai ouvir o que ninguém conta. O que um cavaleiro realmente sentia, minutos antes de morrer. Se você já travou batalhas em silêncio, lutando sozinho enquanto o mundo fingia que te via, então se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa seu like. Porque essa história é sua. E ela começa agora. O campo ainda dormia. Não havia gritos, nem tambores. Só o bafo quente da respiração presa sob o elmo, e o galope contido de cavalos inquietos, como se até os animais soubessem o que estava por vir. Ele se ajoelhou, não por fé, mas por medo, porque mesmo homens treinados para matar, tremem quando o céu ainda não decidiu se amanhece ou se sangra. A armadura não brilhava, estava coberta de lama seca, rachada por golpes de outras guerras, como se o próprio ferro estivesse cansado. Naquela manhã, ele não se sentia herói nem soldado. Se sentia enterrado vivo, em pé, com o coração preso sob toneladas de lembranças que ninguém via. A cada respiração, o vapor escapava pelas frestas do capacete como um sussurro. Você ainda está aqui, mas até quando? Ele olhou para o céu, cinza. Sem promessa de sol, sem bênção divina. Só um vazio. Um reflexo cruel do que se tornara por dentro. Na juventude, diziam que guerreiros eram escolhidos pelos deuses. Mas ali, ele sabia. Os deuses não escolhiam nada. Eles apenas assistiam, de braços cruzados, como os nobres que jamais pisaram em sangue, mas decidiam quem viveria e quem morreria. Ao redor, os outros cavaleiros evitavam olhar uns nos olhos dos outros, porque sabiam, talvez fosse a última vez, e encarar um homem prestes a desaparecer era como encarar o próprio espelho. Então fingiam ocupar-se com espadas, ajustes de alças ou orações vazias. Mas no fundo, todos sentiam o mesmo. Aquilo não era uma marcha pela honra, era uma caminhada coletiva rumo ao esquecimento. Cada som parecia mais alto, o ranger de uma sela, o tilintar de uma corrente, o suspiro de um escudeiro tentando não chorar. Era como se o mundo inteiro prendesse a respiração junto com eles. E no coração do cavaleiro, um pensamento batia como tambor surdo. Será que vou morrer sem que ninguém saiba quem eu fui? Porque no fim, a maior dor não é a morte, é o anonimato eterno. Ele pensou em fugir, em largar tudo e correr para qualquer lugar onde o cheiro não fosse de ferro oxidado e carne queimada. Mas não havia para onde. Ele já não pertencia ao mundo dos homens comuns. E mesmo que sobrevivesse, o que restaria? Uma alma gasta demais para amar. Um corpo esburacado demais para viver. Uma mente cheia de gritos que ninguém escuta à noite. O comandante se aproximou. Disse algo sobre estratégia, formações, flanco esquerdo. Mas ele mal ouvia. Só via a boca se mexendo, como um fantoche puxado por cordas invisíveis. Porque quando o coração já está enterrado, palavras não têm peso. E no fundo, todo aquele teatro tático não passava de uma distração. Antes do colapso inevitável, um pássaro passou por cima, sozinho, rasgando o céu cinzento como uma navalha na carne do tempo. E naquele instante, o cavaleiro desejou ser ele, livre, sem bandeira, sem espada, sem lembranças, apenas um ser vivo, indo embora, longe da guerra, longe da dor, longe de si mesmo. Então, ele fechou os olhos por um segundo que pareceu eterno. E ali, no escuro por dentro do elmo, sentiu uma lágrima escapar, não pela batalha que viria, mas por tudo que não viveu, por tudo que perdeu tentando ser invencível, por todas as vezes em que precisou chorar, e não pôde, porque cavaleiros não choram, eles morrem calados. E assim, o silêncio terminou, não com gritos, mas com um olhar. O olhar dele, atravessando o vazio, como se procurasse algo, ou alguém, que pudesse trazê-lo de volta. Mas não havia mais volta, e naquele momento, sem uma palavra, sem um som, ele se despediu de si mesmo. O homem que entrou ali
não era mais o mesmo que segurava a espada agora. Antes do elmo cobrir seu rosto, houve um tempo em que o rosto dele era apenas o de uma criança. Sem cicatrizes, sem peso nos ombros, sem aquela sombra que sempre o seguia. Mas não durou muito. Ainda pequeno, foi levado da mãe e entregue ao senhor feudal como pagamento por proteção. Não teve escolha. Nem lágrimas. Naquele mundo, menino que chorava. Apanhava até aprender a engolir a dor. O castelo era frio. Mais frio do que qualquer inverno que ele lembrasse. Ali não havia ternura. Só ordens, treinos e castigos. Chamavam de educação, mas era tortura em pequenos goles diários. Lá, aprendeu que gentileza era fraqueza, que carinho era distração, e que para sobreviver, precisava matar o menino dentro dele. O menino que sonhava, que sorria, que acreditava. Os primeiros treinos doíam mais na alma do que no corpo. Não era só aprender a segurar uma espada, era esquecer como segurar uma flor. Quando errava, apanhava. Quando acertava, ouvia que ainda era pouco. Sempre pouco, sempre abaixo, sempre um quase homem. Começou a andar com o queixo duro e os punhos cerrados, mesmo dormindo, porque até no sono era perigoso parecer vulnerável. Às vezes, nos raros momentos de silêncio, olhava para as estrelas pela fresta da torre. Imaginava a mãe. Imaginava um abraço, mas nunca deixava durar. Sentimentos o tornavam lento, e lentidão matava. Então, decidiu esquecer, enterrar, fingir que nasceu no campo de treino, e não no colo de alguém que o amava. Aos 12, já sangrava nas batalhas de treinamento como se tivesse 30. O instrutor dizia que ele tinha olhos de aço, mas por dentro ainda tremia. Não de medo da guerra, mas do vazio. Porque quanto mais aprendia a lutar, menos sabia viver. E isso doía mais do que qualquer golpe. Certa vez, um escudeiro caiu durante o treino. O garoto correu para ajudar. Foi punido. Espancado na frente de todos para aprender que empatia enfraquece a tropa. Naquela noite, algo mudou. E ele nunca mais estendeu a mão a ninguém. Os anos passaram e os olhos dele escureceram. Não de raiva, mas de desistência. Já não esperava mais nada, apenas que o dia seguinte viesse, e que ele não morresse nele. A armadura começou a servir melhor, porque ela escondia o menino e mostrava apenas o soldado. Quando recebeu sua primeira espada verdadeira, não sorriu. Ajoelhou-se diante do cavaleiro veterano, jurou fidelidade e silenciou. Não havia orgulho, nem empolgação. Apenas o eco de tudo que teve que matar dentro de si para chegar ali. O menino já não existia. Só o molde frio de um homem construído por dor. Às vezes, no escuro, ele ainda sonhava com aquela voz suave dizendo seu nome. Mas quando acordava, se punia por isso. Punha-se de pé, suava até os ossos no treino, mordia os próprios lábios para não chorar. Porque no fundo, ainda restava uma parte viva. E essa parte era perigosa. Porque todo homem que sente é um homem que pode cair. Assim, o menino desapareceu. Não com gritos, mas com o tempo. O tempo que arranca, mói e remodela. E o que ficou foi um cavaleiro sem passado, sem futuro, só presente armado. Um homem que não sabe mais quem era, só sabe que ainda está de pé, mesmo que por dentro já tenha tombado há muito tempo. A primeira morte não veio em batalha. Não houve espada contra espada, nem multidões aplaudindo. Foi no meio do barro, à beira de uma trilha esquecida. Um companheiro, jovem como ele, estava ferido demais para continuar. A perna quebrada expunha o osso. A pele rasgada deixava ver a carne pulsando. O rapaz tremia, olhos arregalados, respirava aos trancos, mas não gritava. Só pedia com os olhos. Pedia algo que ninguém ali tinha coragem de dar. Pedia para ir embora. De vez. Os outros viraram o rosto, mas ele ficou. A mão tremeu quando puxou a adaga. Não era hora de pensar, diziam. Era hora de agir. Mas agir contra a própria humanidade era como arrancar a pele de dentro para fora. Ajoelhou-se. O companheiro sorriu. E o cavaleiro chorou. Antes mesmo da lâmina tocar o pescoço. Não houve som. Só o baque do corpo afundando no barro. E o silêncio que veio depois. Esse sim, ensurdecedor.
Os outros seguiram em frente como se nada tivesse acontecido. Mas ele ficou ajoelhado por minutos, talvez horas, tentando entender em que exato momento o mundo se tornara tão frio. Voltou a cavalo naquela noite, mas algo tinha ficado para trás. Algo que não voltaria. O gosto da culpa era ácido, queimava por dentro. Lavou as mãos 3 vezes, mas o sangue estava na memória, não na pele. Tentou dormir, mas toda vez que fechava os olhos, o rosto sorridente voltava. No dia seguinte, recebeu elogios por sua decisão firme. Disseram que era isso que tornava um guerreiro respeitado. Ele apenas assentiu, mas por dentro, apodrecia. Descobriu que matar era fácil. Difícil era continuar sendo humano depois disso. Semanas depois, teve que matar outro. Desta vez, em combate. Não sentiu nada. Nenhum arrepio, nenhuma dúvida. Só o impacto seco da lâmina atravessando o corpo. E o olhar vidrado do inimigo enquanto o sangue esquentava o chão. Foi quando entendeu que havia passado do ponto de retorno. A cada morte, a dor diminuía, mas a alma também. Era como andar em direção ao fim do mundo, passo a passo, sem olhar para trás. Já não chorava, já não hesitava, mas também já não sonhava. Porque quando você mata um homem, você mata algo em si mesmo também. E foi assim que começou a carregar um peso invisível, não na espada, mas nos ombros, nos olhos, no silêncio. A cada novo rosto que tombava, ele se perguntava: e se fosse eu? Mas nunca dizia em voz alta. Porque guerreiros não duvidam. Eles só obedecem e sangram em silêncio. Não era uma batalha grandiosa. Não havia reis assistindo, nem bardos esperando para cantar. Era apenas um campo lamacento, entre 2 aldeias que ninguém no mundo se importava em proteger. Mas para quem estava ali, parecia o centro do universo. Cavalos arfando, escudos tremendo, mãos apertadas em lanças de madeira rachada. E uma pergunta não dita pairando no ar: para quê? O céu se fechou antes mesmo das espadas se cruzarem. Como se o próprio mundo dissesse: eu não quero ver isso. E quando o primeiro grito rasgou a névoa, não parecia humano. Era o som da alma sendo arrancada com as vísceras. O cavaleiro avançou porque mandaram, mas no fundo, desejava estar em qualquer outro lugar. Não havia estratégia, só caos. Homens batendo em homens como feras enjauladas. Sangue, barro, urina, gritos. Tudo misturado numa dança grotesca. A cada golpe, mais um rosto desfigurado. A cada passo, corpos sob os pés. E nenhum deles era inimigo. Eram iguais. No meio da confusão, tropeçou sobre um escudeiro caído. O garoto ainda respirava, com os olhos cheios de pânico. Queria pedir ajuda, mas a boca estava rasgada demais para formar palavras. O cavaleiro hesitou, mas seguiu. Porque parar era morrer. E viver. Naquele dia, era sinônimo de desistir de sentir. O cheiro da morte era sufocante. Mais denso que a poeira, mais pesado que o ferro. Em um momento, o céu escureceu completamente. Não se sabia mais se era dia ou noite. O tempo parecia ter sido engolido pela loucura. E tudo o que restava era sobreviver. Foi atingido por uma lança no ombro. Não caiu, não gritou. Apenas sentiu o corpo estremecer e seguiu em frente. Naquele instante, percebeu algo estranho. Não sentia mais dor. Sentia apenas nada. Horas depois, o silêncio caiu de novo. Não como no início, cheio de expectativa, mas um silêncio podre, sem propósito. Restavam poucos de pé, todos sujos, cegos, quebrados, e ninguém sabia quem venceu. Não houve comemoração, só o som dos corvos chegando. O comandante tentou animar os sobreviventes com palavras vazias, mas todos sabiam. Não era vitória, era sobra. Eles não venceram a batalha, apenas sobreviveram a mais uma. Dias depois, quando marcharam de volta, ninguém comentou sobre aquela batalha. Ninguém gravou seu nome, ninguém homenageou os mortos. Eles foram enterrados sem lápides, sem orações, sem canções. E a terra engoliu tudo, como se nunca tivesse acontecido. E foi nesse dia que ele aprendeu a maior das verdades. Não importa quanto você lute, quanto você perca, quanto você sangre. O mundo esquece, a história apaga,
E às vezes, o maior castigo não é morrer na guerra, é viver depois dela. Na véspera da batalha, ele fez o que sempre fazia. Ajoelhou-se diante de um crucifixo rudimentar, fincado na terra dura. Não pediu vitória, não pediu honra, pediu apenas para voltar inteiro. Ou, se tivesse que morrer, que fosse rápido, sem dor. Mas como sempre, o céu ficou calado. Ao lado, outros soldados faziam o mesmo. Uns recitavam orações, outros só murmuravam pedidos com os olhos fechados. O cheiro de incenso queimado se misturava ao suor e ao medo. Um padre passava ungindo os corpos com pressa, sem olhar nos olhos. Era uma bênção coletiva, quase automática, como se estivessem abençoando bois antes do abate. Durante a noite, sonhou com fogo, com igrejas em chamas, com anjos virando as costas. Acordou coberto de suor frio, sentindo algo que não sabia nomear. Talvez fosse um aviso, talvez fosse só o medo. Mas naquele dia, a fé parecia distante, como uma lembrança de infância que já não se encaixava mais no corpo adulto. A batalha começou ao amanhecer, e antes que pudesse avançar, viu algo que o rasgou por dentro. Do outro lado do campo, monges sendo massacrados, sem armas, sem chance. Um deles, com a cruz ainda nas mãos, teve o crânio esmagado. Deus não fez nada. Poderia ter sido só uma cena brutal entre tantas outras. Mas para ele, foi um colapso. Porque se Deus não protegia os que só rezavam, o que sobrava para quem matava? A fé que o sustentava desde menino esfarelou. Não com gritos, mas com um silêncio diferente. Daquele que você sente dentro do peito quando entende. Está sozinho. Continuou lutando, mas já não acreditava que alguém o via. O céu era um teto de pedra. As preces viraram ruídos vazios, e a culpa ficou sem direção. Não havia mais perdão, só sobrevivência. Naquele dia, não agradeceu por estar vivo. Não fez sinal da cruz ao enterrar os mortos. Não ajoelhou-se antes de dormir. Ficou apenas olhando para o céu, que agora parecia zombar. E entendeu. A guerra não tira só vidas, ela rouba os alicerces da alma. Mesmo assim, continuou marchando. Não por crença, mas por inércia. Já não lutava por um propósito, por fé, por valores. Lutava porque era tudo que sabia fazer. E de certa forma, porque não sabia como parar. Parar seria morrer, mas continuar era o mesmo. A partir daquele dia, o nome de Deus já não saía mais de sua boca. Não porque o odiava, mas porque já não fazia diferença. Ele já não pedia, já não esperava, já não temia. A guerra havia consumido até o último vestígio de espiritualidade. E o vazio que ficou era mais pesado que qualquer armadura. A armadura que um dia lhe servira como escudo, agora parecia uma prisão. Fria, sufocante, cheia de memórias presas entre as placas de ferro. Cada cicatriz no metal era uma lembrança que ele não queria mais visitar. E ainda assim, estavam ali, vivas, afiadas, latejando sob a pele. Não era mais proteção. Era um túmulo que ele carregava de pé. Os ombros doíam, mas o que pesava mesmo era o que ninguém via. As decisões erradas, os rostos dos mortos, as orações não atendidas. Ele caminhava, mas era como se arrastasse centenas de vozes presas nos encaixes do peito. Voavam como corvos invisíveis ao redor de sua cabeça. Cada passo produzia um ranger metálico que mais parecia um lamento. Como se a própria armadura chorasse por ele. Antigamente, vestir o aço lhe dava propósito. Era como assumir uma identidade, um símbolo de bravura. Agora, era o oposto. A armadura se tornara um esconderijo, um lugar onde ninguém poderia ver o que havia sob o rosto sem nome, porque ali dentro não havia mais guerreiro, só cansaço. Olhou-se certa vez no reflexo da água suja de um riacho. Não viu homem, não viu herói. Viu uma casca oca, sustentada por reflexos. E foi ali que teve medo, não da morte, mas do que se tornaria se continuasse vivo. Durante as longas marchas, perdia a noção de tempo. Às vezes esquecia o próprio nome. Chamavam-no por títulos, por ordens, por apelidos. Mas ele já não respondia com vontade, como se cada comando fosse dirigido a alguém que já não existia. A armadura andava, mas ele apenas assistia.
Certa noite tentou tirá-la, sozinho, no escuro, mas seus dedos tremeram, não por fraqueza física, mas por pânico, porque se tirasse o metal teria que encarar o que havia por baixo. E ele já não sabia se aguentaria ver aquilo. Era mais fácil continuar fingindo que o ferro ainda era necessário, fingindo que ainda havia honra, fingindo que a guerra era por um bem maior. Mas tudo era mentira, e no fundo, ele sabia, e isso o corroía. Em combate, já não lutava com fúria, lutava com exaustão. Cada movimento era automático, sem alma, como um moinho girando ao vento, como se sua carne tivesse sido programada para sobreviver, mas não para sentir. E a armadura era a interface entre o que restava dele e o mundo. Uma fronteira fria, inquebrável, desumana. Alguns diziam que ele era invencível, que o metal o tornava lenda, mas a verdade era bem mais amarga. Ele apenas já não se importava em morrer. E isso assustava os inimigos, porque não há defesa contra um homem que já perdeu tudo. E foi nesse ponto da história que ele percebeu algo aterrador. Não era o peso da armadura que estava matando-o aos poucos. Era o fato de que, dentro dela, ninguém mais o chamava pelo nome. A armadura protegia o mundo dele, mas não o protegia de si mesmo. E ele sabia. Um dia, o ferro tombaria, mas o vazio ficaria. Foi rápido. O ataque veio por entre os corpos, como uma flecha viva tentando atravessar o impossível. O jovem correu com a espada torta nas mãos, os olhos arregalados e o grito preso na garganta. Ele era magro, desajeitado, nem parecia pronto para estar ali. Mas veio, com tudo que tinha, e foi abatido, com tudo que perdeu. O cavaleiro reagiu sem pensar. Treinamento, instinto, sobrevivência. Girou a lâmina com precisão e cravou no centro do peito do garoto. O corpo tremeu, soltou a espada, tombou devagar, como uma árvore cortada por dentro. Mas antes de cair, olhou. E foi esse olhar que o perseguiu desde então. Porque o garoto sorriu. Não de zombaria, nem de ironia, mas como quem entende, como quem aceita, como se dissesse: está tudo bem, eu já sabia. Era um sorriso de paz, no instante da morte. Aquilo o desarmou mais do que qualquer golpe. O sorriso era suave, humano, e os olhos, por um segundo, lembraram os do irmão que ele perdera anos atrás. Naquele campo enlameado, coberto de sangue e gritos, havia um rosto limpo, quase infantil, caindo diante dele. E ele não sabia o que fazer com isso, porque já não sabia mais chorar. O corpo caiu, mas os olhos continuaram ali, fixos nele, como se quisessem ficar para sempre, guardados em algum canto da sua alma. Ele tentou olhar para outro lado, mas não conseguia. Tentou respirar fundo, mas o ar parecia envenenado. Tentou esquecer, mas a lembrança já estava cravada mais fundo do que a lâmina. Nos dias que seguiram, ele não falou disso. Ninguém perguntou, ninguém se importava. Mas à noite, quando o mundo silenciava, aquele olhar voltava. Pulsava como um tambor abafado em sua mente, não pela dor da morte, mas pela calma com que ela foi aceita. Começou a sonhar com o garoto. Às vezes ele sorria, outras vezes chorava, mas sempre o encarava, sem raiva. E essa falta de ódio era o que mais o destruía, porque um inimigo que perdoa arranca de você toda a justificativa. A partir daquele dia, matou com mais frieza, não por crueldade, mas por autodefesa emocional. Passou a mirar os olhos, não os rostos, a desumanizar antes de atacar, porque se visse o humano, travava. E ele não podia mais se permitir parar. Mesmo assim, o último olhar daquele inimigo permaneceu, como uma rachadura escondida sob a armadura, como uma pergunta que não queria ser respondida. E se fosse eu do outro lado? E se no fim, todos estivessem apenas tentando voltar para casa? Mas guerra não permite perguntas, só ordens. O barulho cessou de repente, como se alguém tivesse puxado o mundo pela raiz e calado tudo ao mesmo tempo. Sem trombetas, sem gritos, sem o tilintar das espadas. Só um silêncio brutal, cortante, absurdo. O cavaleiro, coberto de lama e sangue seco, olhou ao redor. E foi como o despertar de um pesadelo, apenas para perceber que ainda estava dentro dele. Por um momento tudo ficou imóvel. Homens parados, arquejando, olhos vidrados,
como estátuas de barro esquecidas em um campo de massacre. Corpos misturados a cavalos. Crianças, sim, havia crianças entre os mortos. E em meio ao silêncio, o que se ouvia eram sussurros. Gente murmurando nomes, orações ou nada. Um soldado ao lado caiu de joelhos e começou a rezar alto, desesperado. Outro andava em círculos, com a espada quebrada, repetindo: "Acabou, acabou." Mas ninguém sabia se tinha mesmo acabado. Era apenas um intervalo, como o suspiro que antecede o colapso, ou o olhar antes da última lágrima. O cavaleiro parou. Encostou-se a um tronco carbonizado e fechou os olhos por alguns segundos. O sangue no pescoço já coagulava, duro como couro. Respirou fundo, mas o ar estava pesado. Não era o cheiro da morte que mais doía. Era o som da ausência. Nesse vazio, ouviu algo que gelou seus ossos. Um choro. Fraco, miúdo, agudo. O choro de um menino chamando pela mãe. Ele seguiu a voz, entre corpos e escudos partidos, e o encontrou. Um garoto de não mais que 7 anos, com a perna esmagada. O menino o olhou, não com medo, mas com esperança. E o cavaleiro congelou, porque não sabia mais o que fazer com aquilo. Há tempos não era visto como homem, só como máquina. Ajoelhou-se. Tentou dizer algo, mas não conseguiu. A garganta travou. Segurou a mão do menino, apertada e fria. E ali, por um instante, voltou a sentir. Não a glória, mas a dor de ainda estar vivo. Enquanto isso, os tambores que anunciavam o retorno da tropa começaram a soar de novo. Lentos, graves, inumanos. O som voltou como uma maldição, mas dentro dele, o silêncio do choro daquele menino continuava ecoando. Mais alto do que qualquer marcha, mais verdadeiro do que qualquer ordem. E então, se deu conta de algo que o quebraria por dentro para sempre. Ele não estava lutando por justiça, nem por fé, nem por honra. Estava apenas sobrevivendo num mundo onde ninguém se importava com o que restava depois da guerra. E nesse intervalo entre 2 toques de tambor, ele entendeu que já não fazia mais parte da espécie que sabia o que era paz. Foi rápido. Nem dor ele sentiu de imediato. A lâmina entrou entre as placas da armadura como se tivesse sido feita sob medida para isso. Fria, calculada, sem hesitação. Um golpe limpo, certeiro e covarde. Não havia batalha naquele instante, apenas fuga. O cavaleiro cambaleou. Sentiu o ar escapar dos pulmões como se tivessem arrancado o chão sob seus pés. Virou o rosto, tonto, e viu. Um rosto familiar. Um homem da mesma tropa. Com os olhos vidrados e a mão trêmula segurando a espada ensanguentada. Não houve confronto. Não houve palavra. O traidor apenas subiu no cavalo do cavaleiro ferido. E fugiu. Como se não fosse nada demais. Como se trair fosse apenas mais uma escolha de guerra. Como se honra fosse peso dispensável. O cavaleiro caiu de joelhos, as mãos pressionando a ferida nas costas, o sangue escorrendo por entre os dedos. O chão o recebeu como sempre, frio, sujo, indiferente. Ali estava ele, um homem feito de aço, derrubado não por um exército, mas por alguém que comia do mesmo pão. Tentou gritar, mas a voz não saiu. Tentou rastejar, mas as pernas não obedeceram. O corpo já começava a desistir. O sangue quente virava poça, a visão escurecia. E no meio disso tudo, ele ria. Ria de si mesmo. Ria por ter acreditado em lealdade. Ria por ter achado que, em meio ao inferno, alguém ainda carregaria princípios. Ria porque finalmente entendia. A guerra não escolhe vilões ou heróis. Ela transforma todos em sobreviventes. E sobreviventes fazem qualquer coisa para continuar respirando. O céu acima estava limpo agora. Azul pálido, irônico, como se zombasse do que acontecia abaixo, e o som ao redor era distante. Vozes, passos, estalos, como se o mundo estivesse em outro lugar. Mas ele ainda estava ali, caído, sangrando, preso entre a vida e a morte como um animal ferido, esquecido. Ninguém veio, ninguém sentiu sua falta, e isso doeu mais que a lâmina. Não sabia se ia morrer, mas naquele momento, algo dentro dele definitivamente morreu. A última fagulha de esperança, o último resquício de humanidade, a última crença de que lutar ao lado de alguém significava algo. A partir dali, o que restava era o frio, por fora e por dentro.
Ele não sabia quanto tempo havia passado. Minutos, horas, talvez dias. O sol subia e descia sem lógica, e o frio entrava pelos ossos como um animal faminto. A dor já não era um grito, era um sussurro constante, moendo tudo por dentro. O sangue secava nas bordas da armadura, e a lama ao redor se tornava seu único leito. Às vezes acordava com o som de vozes, chamados distantes, como ecos em uma caverna úmida. Mas quando virava o rosto, não havia ninguém. Só arbustos retorcidos e corpos apodrecendo sob o sol indiferente. Em outras horas, via rostos. Rostos que não estavam mais vivos. A mãe. Aos pés dele, com os cabelos cobertos por um véu branco. Sorrindo, dizendo que ele podia descansar. Que já estava tudo bem. E ele queria. Deus, como ele queria. Mas os dedos não soltavam a espada. O irmão. O garoto que morreu jovem, antes da guerra, antes de tudo. Correndo pelos campos, rindo, descalço. Ele o via claramente. Sentia até o cheiro da grama. Quis levantar, correr junto. Mas o corpo já não era mais dele. E então, ela apareceu. A mulher que ele amou uma vida atrás. A única que o enxergou sem elmo. Vestia azul, como no dia da despedida. Estendeu a mão, os olhos marejados. Mas quando ele tentou tocá-la, ela se desfez como poeira. Chorou, mas não por dor. Chorou porque ainda sentia. Porque apesar de tudo, apesar do abandono, da traição, da morte ao redor, ele ainda carregava pedaços de gente dentro de si. E isso era insuportável. O vento soprava como se zombasse. Trazia cheiros que misturavam morte, barro e lembrança. A realidade era uma fronteira borrada. Não sabia mais onde acabava o mundo e começava o sonho. Só sabia que não podia dormir, porque dormir significava soltar, desistir. E uma parte dele, aquela parte quebrada, mas teimosa, ainda resistia. Por quê? Ele não sabia. Talvez por orgulho, talvez por vingança, talvez só por não saber como morrer. Ali, afundado até o pescoço na lama e no passado, com o corpo mais próximo da terra do que do céu, ele entendeu algo terrível. O maior castigo não era a morte. Era sobreviver ao próprio fim. E continuar ali, esquecido, ainda existindo. O sol já não queimava, apenas observava. As nuvens passavam sem pressa, indiferentes ao que apodrecia no chão. O campo estava quieto de novo. Nem vozes, nem cavalos. Só o som dos insetos fazendo festa entre os corpos. E o silêncio do esquecimento cobrindo tudo como uma mortalha. Foi então que ele ouviu. Um bater de asas, pesado, seco, próximo demais. Não teve forças para se assustar. Apenas virou os olhos, os únicos músculos que ainda pareciam obedecer. E ali estava ele, o corvo. Pousado sobre seu peito, como um mensageiro antigo, negro como a própria noite. O bico afiado, os olhos atentos, frios, curiosos. Não era um animal qualquer, era um juiz. Ou talvez, um ceifador. E o cavaleiro sabia disso. O corvo não bicava, não gritava, apenas o olhava, em silêncio. Como se esperasse algo. Uma última palavra. Um suspiro. Uma rendição. E naquele instante, algo se quebrou dentro dele. Porque foi o primeiro ser, desde a traição, que parou para vê-lo. Não havia misericórdia naquele olhar, mas havia presença. E aquilo, paradoxalmente, confortava. Porque o abandono dói mais do que a morte. E o corvo o aceitava. Mesmo ferido, mesmo sujo, mesmo à beira do fim. O tempo parou. Homem e ave, frente a frente. Um esperando o outro. Talvez ambos esperando o mesmo. O momento em que tudo deixaria de pesar. E a memória, enfim, se libertaria do corpo. Por um segundo, ele quis rir. A guerra inteira, rezando para ser visto por deuses, reis, irmãos de armas. E no final, quem o reconhecia era o corvo. Um bicho. Um animal que não julga, não exige, não promete. Apenas aparece. E recolhe. Lembrou de histórias da infância. Diziam que os corvos eram guardiões das almas sem túmulo, que carregavam em seus olhos a escuridão entre mundos,
E ali, coberto de sangue seco e abandono, ele acreditou nisso com força. Como quem faz uma última prece, sem palavras. O corvo permaneceu mais um instante. Depois abriu as asas e voou, levando algo com ele. Ele não sabia o quê, mas sentiu. Sentiu como quem perde um pedaço da alma. E ao mesmo tempo, agradece. O corvo se foi. E com ele, a última presença viva que o reconheceu. Depois disso, o tempo virou um vácuo. Dias e noites passaram como vultos sem rosto. Chuva, sol, vento, tudo misturado em uma sequência sem sentido. O cavaleiro já não sabia se estava vivo, só sabia que ainda doía. Esperou. Não por esperança, mas por instinto. Esperou que alguém aparecesse. Um escudeiro, um companheiro de armas, qualquer alma. Mesmo um inimigo. Qualquer um que provasse que ele ainda existia. Mas ninguém veio. Nem para socorrer, nem para matar, nem para enterrar. Era como se tivesse evaporado do mapa dos vivos. Como se tivesse sido apagado, com pressa. Às vezes achava ouvir passos, mas era só o som da própria respiração encontrando pedras. O silêncio era tão alto que machucava. E naquele silêncio, ele ouvia as vozes do passado. Chamados, risos, gritos, mas eram ecos da mente, não visitas reais. O corpo já não se movia. Só os olhos se esforçavam para não se fechar, porque ele sabia, se dormisse, não acordaria mais. E morrer no escuro, sem testemunha, era uma agonia que nem a morte merecia. Pensou no comandante, no juramento de que nenhum homem seria deixado para trás. Mentiras, palavras vazias de homens que já esqueceram como é sangrar. Ali, naquela lama, juramentos eram piadas, e ele era o alvo da última gargalhada. Pensou nos irmãos de batalha, nos que comiam ao lado dele, que dividiam o vinho, os medos. Nenhum deles voltou. Talvez por covardia. Talvez por não saberem que ele ainda respirava. Ou talvez soubessem e simplesmente não se importaram. Imaginou como seria ser encontrado depois de morto. Dias depois, a pele comida, os olhos vazios. Ser enterrado como indigente, sem nome, sem cruz. Apenas um monte de ossos com armadura. E mesmo assim, ninguém viria rezar. E ali, imóvel, sozinho, invisível, ele entendeu a verdade que os bardos não cantam. Não é a morte que nos assusta, é a possibilidade de sermos esquecidos, de termos lutado tanto para sermos deixados para apodrecer em silêncio. O corpo já não reagia. Não sentia mais frio, nem calor, nem sede. A dor havia se dissolvido em algo maior, aceitação. O céu parecia mais distante agora. Como se escondesse de propósito. O campo estava mudo, como se segurasse o fôlego junto com ele. A respiração vinha fraca, arrastada, cada vez mais espaçada. E a mente começava a se desligar. As imagens vinham como flashes. A infância, o primeiro cavalo, o rosto dela. O rosto dela. Não era uma lembrança qualquer. Era o único lugar onde ele ainda era inteiro. Antes da guerra, antes da espada, antes da máscara de ferro. Lembrou do toque da mão dela, do cheiro do cabelo molhado. Lembrou do dia em que ela disse, volta vivo. E ele prometeu. Mentiu. A lágrima caiu sozinha. Não por arrependimento, mas por saudade daquilo que nunca mais seria. A guerra roubou tudo. E agora, estava levando o resto. Mas havia uma paz estranha naquela despedida. A última coisa que disse foi o nome dela. Sussurrado, falhado, quase sem som, mas carregado de tudo que ele nunca conseguiu dizer. Foi mais que um nome. Foi um pedido de desculpa e uma promessa de reencontro, onde quer que isso exista. A boca se entreabriu. O ar escapou devagar. E junto dele veio o fim. Não com barulho, nem com glória, mas com um suspiro, tão leve, que a própria terra demorou a notar. O corpo tombou de vez. O pescoço relaxou. Os olhos, abertos, encaravam o nada. E pela primeira vez em muito tempo, ele parecia em paz. O homem morreu. Mas o silêncio que ficou dizia mais que qualquer elegia. E mesmo que ninguém tenha estado lá, mesmo que os livros não citem seu nome, mesmo que o mundo siga girando sem se importar,
aquela morte importava. Porque cada homem que morre com o nome do amor nos lábios merece ser lembrado. Anos se passaram. As guerras mudaram de campo, de causa, de bandeira. O mundo continuou. Novos soldados foram treinados, novas histórias contadas. E o campo onde ele caiu virou floresta. Como se a terra tentasse esconder o que aconteceu ali. Foi por acaso. Um camponês procurava lenha, fugindo do frio que castigava as noites. Ao afastar os arbustos, viu algo metálico brilhar sob a luz pálida da manhã. Era uma parte da armadura, ainda inteira, mas coberta por musgo. Cavou com as mãos, empurrado mais por curiosidade do que por intenção, e encontrou ossos. O esqueleto estava quase intacto, deitado como alguém que descansava, ou esperava. Não havia espada. Só um medalhão preso ao pescoço, ainda protegido pela ferrugem do tempo. No interior, um nome. Um único nome. O mesmo que ele sussurrou antes de partir. O camponês não conhecia aquele nome, mas algo o tocou. Talvez o silêncio do local, talvez a forma como o corpo estava, entregue, mas sereno. Ou talvez o fato de que, ali, longe de tudo, alguém havia morrido, com dignidade invisível. Ele voltou à aldeia e contou o que viu. Ninguém acreditou muito. Mas dias depois, voltaram com pároco e paz. Recolheram os restos com cuidado. E pela primeira vez, o cavaleiro teve um enterro. Simples, tardio, mas real. Não houve cerimônia pomposa. Não houve tambores, nem discurso. Apenas silêncio. E nesse silêncio, algo se quebrou. E algo se curou. Porque alguém, enfim, olhou para aquele morto e pensou: você existiu. Construíram uma cruz de madeira. Cravaram no chão duro. Escreveram o nome do medalhão. Nada mais. E isso bastava. Porque o que importa não é o quanto você foi aplaudido em vida. É se alguém, um dia, lembrar que você passou por aqui. O vento voltou a soprar, carregando folhas secas e histórias partidas. E mesmo que ninguém da aldeia jamais soubesse quem ele era, aquela cruz tornou-se símbolo, não de glória, mas de lembrança. E assim, contra todas as probabilidades, contra o esquecimento, contra a poeira, a morte e o silêncio, a memória dele ecoou, não em livros, mas no coração de quem parasse diante daquela cruz e sentisse que ali, debaixo da terra, descansava alguém que deu tudo, até o último suspiro. E se fosse você naquela armadura, ajoelhado na lama, com o corpo esgotado e o silêncio esmagando a alma, e se ninguém viesse, se sua luta fosse esquecida, sua dor ignorada, seu nome apagado, você teria forças para continuar? Ou preferiria que tudo terminasse ali? Pense nas vezes em que você lutou, sozinho, em que esperou apoio, um gesto, uma palavra, e o mundo se calou. Não é tão diferente do que ele sentiu. Talvez a batalha não tenha sido com espadas, mas doeu do mesmo jeito. O abandono, a dúvida, o cansaço. A sensação de que, mesmo vencendo, ninguém notaria. Você já se perguntou qual seria o seu último pensamento? Qual nome sussurraria? O que restaria se tirassem sua força, sua fé, sua armadura? Talvez a mesma pergunta o assombre como assombrou aquele homem. No fim, eu vou ter sido só mais um? Ou alguém vai lembrar que eu existi? Porque no fundo, todos nós temos nossas guerras, nossas cruzadas silenciosas, travadas de madrugada. E todos temos nossas armaduras, que pesam mais a cada dia. Mas o que define você não é o escudo. É o que ainda pulsa por dentro, mesmo quando tudo o resto cede, mesmo quando o mundo diz que já é hora de cair. Então, pare por um instante. Respira. Olha ao redor. Quantas pessoas ao seu lado estão lutando caladas? Quantas estão no chão, esperando que alguém simplesmente venha? Às vezes, não é preciso ser herói, só ser presença. A história desse cavaleiro não foi sobre glória. Foi sobre solidão, dor, coragem silenciosa. Foi sobre o que resta quando tudo se perde. E sobre o valor de ser lembrado. Mesmo por um estranho. Mesmo por você. Porque no final, somos todos feitos do mesmo barro. Todos sangramos, todos temos medo, todos queremos ser vistos. E mesmo que você ache que está sozinho, alguém em algum lugar
Talvez escute esse vídeo hoje e pense: eu também tô lutando, eu também vi tudo. E isso por si só já te torna eterno. Agora, feche os olhos. Se ainda estiver acordado, permita que o silêncio dessa história se acomode no fundo do peito. Deixe que cada imagem, cada suspiro, cada sombra se dissolva devagar. Não há pressa, porque algumas histórias não pedem resposta, só presença. E a sua, aqui, já diz tudo. Lembra daquele campo esquecido onde ninguém veio? Hoje alguém veio. Você. E isso muda tudo, porque uma memória só existe quando alguém escolhe não deixá-la morrer. E você escolheu lembrar. Se o peso do mundo estiver nas suas costas, se as batalhas forem muitas, ou se, como ele, você estiver cansado demais para continuar, entenda. Descansar também é uma forma de resistência. Você não precisa vencer agora, só precisa respirar. Que esse vídeo te leve onde a dor se dissolve, que a sombra que ficou em ti se acomode e que, quando o sono finalmente te encontrar, ele venha manso, profundo, como o último suspiro de um cavaleiro que, enfim, pôde descansar em paz. Boa noite. E até a próxima história, nas sombras da história.